Mas antes eu convoco Américo Martins e Priscila Yazbek para analisar as falas do presidente americano. Américo Martins, sem cerimônias, a gente viu o Trump Show. Donald Trump falando sobre vários assuntos, algumas fake news sobre energia eólica. Foi completamente xenofóbico em relação à Somália, disse que a população da Somália, na percepção dele, teria um QI inferior à dos Estados Unidos. Mas o que mais importa é, na casa dos anfitriões, em território da Europa, ele dizendo que não vai desistir de adquirir a Groenlândia. Diz claramente, Américo Martins, não quero guerra, não farei uma incursão armada, mas eu vou negociar esse território. Pois é, muito boa tarde, Uribe, Tainá, Priscila lá nos Estados Unidos, a todo mundo que está nos acompanhando. Foi um discurso forte do presidente Donald Trump e muito amplo, como você bem colocou, né, Uribe? Ele falou de assuntos internos, ele atacou outros países, reclamou do Canadá, reclamou da Europa, reclamou da OTAN, até os israelenses, grandes aliados no Oriente Médio. Ele disse que o domo de ferro existe por conta da tecnologia americana. Ele estava bastante animado, embora parecesse cansado, mas tocou em muitos assuntos. O principal deles, como você muito bem colocou, a questão da Groenlândia. Ele disse que ele quer sim que os Estados Unidos comprem ou adquiram a Groenlândia de alguma forma, mas ele também disse que poderia, mas não pretende usar a força. Essa é uma declaração bem importante, porque até aqui existia muito essa perspectiva, um temor na Europa de que o presidente Donald Trump simplesmente invadisse a ilha, despachasse milhares de soldados americanos, por exemplo, se não chegasse em algum tipo de acordo com os europeus. O próprio Donald Trump agora afasta essa possibilidade, mas Uribe e Tainá e Priscila, durante todo o discurso no que tange a questão da Groenlândia, ele insistiu, rebateu, afirmou mais de uma vez que os Estados Unidos precisam, foi esse o verbo que ele utilizou, dominar a Groenlândia por uma questão de segurança nacional, por uma questão de segurança da Europa também e por uma questão da segurança e da prosperidade da OTAN. O presidente Donald Trump tentou, inclusive, diminuir o valor da Groenlândia. Ele diz que é muito importante do ponto de vista estratégico, e é mesmo pela posição onde está, ali próximo da América do Norte, da Europa e também da Rússia, muito próximo do Círculo Polar Ártico, mas ele ficou insistindo o tempo inteiro que não passava de um grande bloco de gelo, essa que é a maior ilha do mundo. Uma tentativa ali de mostrar aos europeus que eles não estariam abrindo mão de muita coisa, o que não é verdade, obviamente, porque é uma ilha, além de muito estratégica, com um potencial enorme no futuro e num futuro próximo, por exemplo, para a exploração de minerais. Ele disse que não tinha interesse em minerais críticos e minerais raros, insistiu mais uma vez que não se tratava além de um grande bloco de gelo e disse que apenas os Estados Unidos teriam condições de manter e proteger essa localização tão importante do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico. Ele afasta ali a ideia de que um comando geral com participação de países da Europa, por exemplo, sob a bandeira da OTAN, pudesse fazer isso. Ele tentou, inclusive, menosprezar a OTAN. Disse, num determinado momento, que os Estados Unidos sempre deram tudo para a OTAN, foram explorados e nunca receberam nada de volta. Ele disse que tinha dúvidas que se os Estados Unidos precisassem de fato do apoio dos países da OTAN, se eles conseguiriam esse apoio. Mais uma vez, Uribe, Tainá e Pri, uma declaração que não tem base na verdade, porque os países da OTAN, até hoje, eles usaram apenas uma vez o famoso artigo 5º, que é aquele artigo do Estatuto da OTAN, que diz que um ataque contra um país é um ataque contra todos os outros e eles formam uma aliança para se defender. Isso aconteceu depois dos ataques do dia 11 de setembro, aqueles ataques que atingiram duramente os Estados Unidos. Foi a única vez que a OTAN proclamou essa condição de que todos os aliados iriam defender os Estados Unidos. Na sequência disso, esses aliados, inclusive tropas da Dinamarca, ajudaram a combater as facções ali que eram contra os Estados Unidos, tanto no Afeganistão como no Iraque. Então, o que o presidente está dizendo é tentando diminuir o papel da OTAN, ampliar o papel dos Estados Unidos, que seriam os únicos possíveis guardiões ali dessa ilha de gelo, como ele colocou, que é a Groenlândia, que
que é muito mais importante do que isso, e ele dá sinais claríssimos, né, Tainá, Uribe e Priscila, de que ele quer sim dominar a Groenlândia, que ele vai insistir nisso, e ele diz que vai conversar sobre isso com os líderes europeus. Ele também diz que os europeus estão muito enfraquecidos, têm muitos problemas, estão indo no caminho errado. É uma frase que ele usa com grande frequência, inclusive, dizendo que eles deveriam estar muito mais próximos dos Estados Unidos, deveriam adotar outro tipo de discurso. E ele também tentou inverter completamente a lógica da soberania da Groenlândia, dizendo que o que ele quer é que a Dinamarca devolva, vejam só, devolva para os Estados Unidos a ilha da Groenlândia, como se os Estados Unidos tivessem de fato direito a essa ilha. Por que que ele usa esse verbo devolver e tenta manipular as palavras ali para inverter a lógica dessa negociação? Porque os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, e ele se referiu a isso, ocupou militarmente a Groenlândia porque a Dinamarca na época estava ocupada pela Alemanha. Então foi uma ação dos Estados Unidos ali para proteger inclusive a Europa. E depois ele criticou a decisão dos presidentes americanos de devolver a ilha para a Dinamarca, como ele disse, mas ali não se tratou nada além de uma ocupação. O presidente insiste nesse ponto e nós vamos ter mais capítulos ainda hoje, porque ele vai ter muitas reuniões com os líderes europeus lá em Davos, na Suíça, e eles vão tratar exatamente disso. Esse tipo de discurso não pega nem um pouco bem na Europa, embora ele tenha afastado a possibilidade do uso da força, seja considerado um aspecto positivo. Uribe, Tainá.